Chega, 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 chega. Não vou mais protelar, não vou mais adiar, não vou mais me sabotar, não vou mais procrastinar, não vou mais querer algo perfeito. Eu acabei agora a minha sessão de terapia com a minha maravilhosa psicanalista, Regina. Um beijo pra ti. Não sei ainda se eu vou postar esse primeiro episódio do meu podcast Sou Sistêmica, mas eu prometi para ela que eu ia fazer um episódio piloto. Eu já gravei 2 episódios piloto. Comentei com ela isso, comentei que eu não tinha achado que eles estavam bons o suficiente. Daí ela me disse, então quem sabe escuta eles de novo. Aí eu me dei conta que eu não cheguei a escutar eles. Eu gravei eles e decidi que eles não estavam bons quando eu terminei de gravar. Mas eu confesso que eu não sei o que eu falei neles, não lembro. Eu tinha feito o roteiro, dessa vez eu não fiz. Mas o que eu estava comentando com ela é que, conversando com algumas amigas que estão loucas para que 2025 acabe, porque 2025 foi um ano pesado, e elas me dizendo, chega, vai 2025, vem 2026, estou pronta para virar a página. E eu digo, eu não estou pronta para virar a página. Porque no início do ano eu defini que eu ia iniciar o meu podcast. E eu coloquei que esse era o ano que eu ia iniciar esse projeto, que vibra ainda, né, no meu coração como algo bacana que eu gostaria de fazer em muitas conversas com amigas sobre as profundezas da vida que eu gosto de conversar, minhas filosofadas, minha visão sistêmica, e muitas me davam um feedback, nossa, que legal ouvir, eu adoro ouvir quando tu fala sobre isso. Eu acho que outras mulheres iam conseguir tirar um bom proveito, e aquilo me inspirava de um jeito, e eu queria fazer. Só que eu acabava colocando vários empecilhos no caminho, né? Eu acabava colocando a culpa na escola, né, do Padma, maravilhoso, nossa escola de yoga, que sim, me demandou muito por muitos anos, e eu queria, então, esse ano aprender a delegar mais e aprender a olhar mais para os meus projetos individuais, sendo o podcast um deles. A gente fez todo um rebranding da escola, a gente fez uma nova estrutura, temos hoje muitos colaboradores, o Léo está à frente da escola, mas assim, o podcast não saiu. E ele não saiu tanto por falta de tempo. Ele saiu por falta de coragem, de aceitação, de não sei explicar exatamente o que foi, mas eu estou tentando elaborar aqui com vocês. Mas o que aconteceu agorinha, né? Eu desliguei a câmera que eu estava falando com a minha psicóloga, eu decidi que eu ia fazer esse movimento de pelo menos então gravar um piloto que eu escute depois. E daí eu avalio se vou colocar ele à disposição para outras pessoas ouvirem também ou não. Vamos ver o que acontece. Se eu consigo me libertar de um perfeccionismo, que assim, o perfeccionismo, caso eu esteja falando com uma perfeccionista aí do outro lado também. É algo tão terrível, gente, que não tem como alcançar. Não tem como alcançar algo que eu nem sei o que seria o perfeito de um episódio de podcast. O que seria um episódio perfeito? Não existe um episódio perfeito. Então eu decidi entregar aqui para vocês um episódio verdadeiro de um momento muito difícil da minha vida que eu estou vivendo. Por que eu trouxe que o momento que eu estou vivendo é difícil? Porque é um momento bem confuso e quero ser o mais verdadeira possível, mas assim, quando eu falo em difícil, eu não quero soar vítima aqui, tá? Mas eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da loucura do que aconteceu por aqui esse ano.
e mais precisamente do que está acontecendo agora, nesse final do ano. Esse ano, então, eu tinha já decidido, fazia alguns anos já que eu queria fazer esse movimento de olhar para um trabalho individual, seguir sim, dando as minhas aulas nos cursos da escola de yoga que nós temos, mas o trabalho com a terapia sistêmica, as mentorias que eu venho fazendo já há 2 anos, esse trabalho sempre aconteceu muito num behind the scenes, assim, era quase escondido, né? Eu não mostrava muito esse meu lado terapeuta, esse meu lado que trabalha com mulheres por diversas razões. Mas uma delas eu pensava assim, as pessoas vão me ver como uma pessoa que não tem muita definição do que gosta, que parece que não tem profundidade, porque tu é professora de yoga ou tu é terapeuta sistêmica. Dos dois lados poderia ter julgamento das pessoas, das consteladoras olhando para mim dizendo, tá, mas o que essa professora de yoga está fazendo aqui? Ela não deve ser tão boa consteladora se ela é professora de yoga, porque, né, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando, na verdade, ao meu ver, tem tudo a ver uma coisa com a outra. Mas, enfim. E as professoras de yoga, se eu trouxer algo muito da constelação, a pessoa vai dizer, por que ela está misturando esses assuntos? Não tem nada a ver, eu vim aqui pelo yoga, não vim aqui pela constelação. Então, eu me sentia, assim, um pouco deslocada já nos dois lugares, porque eu não conseguia, e não consigo ainda, fragmentar a mim mesma para num momento ser apenas professora de yoga, no outro momento ser apenas consteladora, e não consigo também abandonar nenhuma dessas partes minhas. E deve ter umas outras 35 partes aqui, mas eu estou falando das duas principais e falando apenas assim de um lado profissional, tá? Tô falando de um lado profissional. Agora, de tanto que eu falei que queria fazer isso, no final do ano passado a gente começou essa reestruturação da nossa escola e eu comecei a ter, entre aspas, muitas aspas, um pouco mais de tempo. Só que não era verdade, né? Eu achava que eu ia ter. Porque quando a gente começou a plugar colaboradores na escola, tinha todo um trabalho de ter que passar as responsabilidades para outras pessoas e a pessoa que mais estava envolvida em todos os processos era eu. Então, foi um processo que levou até mais tempo do que eu imaginava, né? Para todo mundo saber o que tinha que fazer, o que fazia e como fazia. E naquela época, lá no início do ano, aconteceu algo que eu perdi totalmente a minha voz. Hoje eu estou um pouquinho rouca. Acabei falando bastante. No final de semana passado a gente teve um retiro, o último retiro do ano, que foi maravilhoso. Mas aí lá, né, acabo me empolgando, falando alto, mesmo usando microfone. Quando eu vejo, eu me perco e acabo falando demais e num volume desproporcional para uma pessoa que tem um nódulo numa corda vocal. Então, isso é algo que eu descobri no início do ano, né? Eu tenho um nódulo, um pequeno calo em uma das pregas vocais. Então, eu pensei assim, lá no início do ano, decidi fazer o podcast. E daí descobri, né? Perdi a voz e descobri que eu tenho, então, esse nódulo que deixa a minha voz enfraquecida. E comecei a tentar pensar no que poderia estar por trás disso, né? O que está por trás de uma pessoa que quer começar a comunicar mais amplamente a sua voz, né? A minha visão do mundo, as minhas opiniões, as coisas que eu estudo, compartilhar, né, esse mundo mais íntimo. E do nada a voz desaparece. Aí tentei entender, talvez não seja o momento. Talvez não seja o momento, ou talvez tenha algum medo meu aí e o meu corpo está reagindo dessa forma para eu não começar agora. Ok, vamos lá. Então seguimos com o que é possível, segui fazendo ali o meu trabalho com a reestruturação da escola, fui trabalhando também nas poucas horas vagas na minha identidade visual para os posts do Instagram, mas assim,
foi bem demoradinho. E a gente está morando na praia. Ó, eu toda perdida aqui. Essa pausa aqui já é motivo para eu não querer postar, viu? A gente está morando na praia, numa cidadezinha bem pequena. E eu fico bastante tempo isolada, por opção. Gosto bastante de ficar sozinha. Temos uma vida social com amigos próximos. E a gente tem, sim, momentos de diversão. Mas nesse lugar, eu me conecto tanto com a natureza e comigo, e eu acabei vivendo processos muito profundos de autoconhecimento nesse último ano. Não quero compartilhar todos eles com vocês já num primeiro episódio, mas para entregar um contexto, assim, um pouco geral, esse foi um ano que eu senti muita dor. Muita dor. Dor física mesmo. E dores emocionais que eu acabei acessando e processando algumas dores dessas, e outras eu estou processando ainda, né? Tô tentando assimilar, algumas eu estou tentando só dar passagem, dar um lugar para que ela exista, né? Teve bastante tempo que eu senti dor e eu não acreditava na dor que eu sentia. Eu achava que era frescura, que era bobagem. E eu sinto que talvez falar sobre isso pode ajudar alguém aí que não esteja respeitando a sua dor, acolhendo ela e talvez dando um lugar para ela como algo que pode se transformar em recurso. Então, eu tenho um diagnóstico de endometriose profunda já desde 2020, o diagnóstico completo da endometriose profunda, mas desde os 16, 17, eu tenho cólicas muito fortes e era um diagnóstico meio de clínica mesmo, assim, só falado em função das cólicas, que provavelmente eu teria endometriose, mas que o exame que comprovaria era uma cirurgia e que se eu quisesse eu poderia fazer, mas não seria necessário, porque eu poderia tomar um anticoncepcional contínuo e evitar a menstruação, porque isso ia resolver até o momento que eu quisesse ter filhos. E tomei por 7, 8 anos comprimido contínuo, né, um anticoncepcional contínuo. E quando eu conheci o Léo, eu parei de tomar o anticoncepcional contínuo, continuei tomando o anticoncepcional, voltei a menstruar, voltei a ter cólicas mais fortes. E em 2015 eu parei de tomar anticoncepcional, porque a gente disse assim, ok, se filhos quiserem vir, eles podem vir. Mas a gente tinha uma vida bastante movimentada de viagens e tudo mais. Eu não tinha assim o plano de ter filho logo, né? Naquela época a gente estava no início do movimento com a escola, queria muito fazer dar certo, então eu tentava cuidar para não engravidar. Mas depois passou alguns anos e o fato de eu não engravidar, mesmo não tentando, eu também não cuidava, né? Eu comecei a achar assim que tinha algo estranho, né? Em 2020 eu comecei a ter dores muito fortes, não só no meu período menstrual. Comecei a ter dores assim, tipo uns 20 dias por mês. E, gente, escutem o que eu tô falando. Era 20 dias por mês com dor e eu achava que era frescura. Eu achava que aquela dor não era real. Eu achava que aquela dor... Eu não sei o que eu achava que ela era, mas eu achava que era algo que eu tava imaginando. Eu tomava remédio e eu tentava ainda ser... Eu tomava remédio para trabalhar, eu tomava remédio para estudar,
eu tomava remédio para ir nos almoços de família e eu tentava não parecer alguém com dor. Porque na minha cabeça alguém com dor era alguém chata. Então, por muito tempo, eu tentei parecer alguém que não sentia dor. Em 2020, depois de passar por muitos médicos não muito bons, encontrei uma médica que pediu o exame certo, que enxergou, né, o problema certo, e fiz uma cirurgia para remoção dos focos de endometriose profunda que estavam já com... Eu já estava com bastante aderência em vários órgãos internos. Fiz a cirurgia e durante 5 anos eu tive qualidade de vida de novo. Eu tinha um pouquinho de dor, um pouquinho de cólica no período menstrual, assim, no primeiro, no segundo dia, que é dentro da normalidade da maioria das mulheres. Esse ano, a dor voltou com tudo. E o que acontece, gente, eu não sei. Não sei exatamente por que ela voltou, mas assim, dentro da minha experiência, esse ano eu tentei acolher essa dor quando ela veio. Ela me pareceu ter vindo em um momento que eu não estava conseguindo escutar outros sinais do meu corpo, da minha existência aqui, de que eu estava passando do ponto na entrega para o trabalho. Eu passei muitos anos, assim, desde que a escola foi fundada, que foi 2015, a minha vida era uma entrega total a essa escola. E não vou dizer que eu me arrependo, porque eu vivi muitas coisas maravilhosas. Eu estava fazendo o que eu queria fazer. Ninguém me obrigou a estar ali. Eu não teria escolhido outra coisa. Eu queria muito estar com os alunos, eu queria muito estar praticando. Eu gostava, né? E gosto até hoje. Mas a minha relação com a prática e com a escola mudou. Não que eu não goste mais, quem ainda tem contato comigo na escola sabe que eu continuo ali entregue de coração, de corpo e alma. Mas hoje eu sei que eu não posso estar presente em tudo. Eu não sou onipresente, eu não tenho bateria para tanto. Eu não dou conta de atender todos os alunos da escola, e mais as minhas mentoradas, e mais todos os outros projetos. E eu me senti, por um tempo, um pouco presa numa realidade, porque eu não queria abandonar a escola, não queria abandonar nossos alunos ali. Mas eu também não queria deixar de ter novos projetos. E aí, como é que faz? Alguém que tem muitas ideias, que tem muitos projetos, que gosta de trabalhar, mas que o corpo está dando sinais de dor, de cansaço, e tu não conseguir relaxar, não conseguir dar o passo para trás, de deixar outras pessoas cuidarem do teu bebê, de deixar outras pessoas estarem à frente, cuidando dos teus alunos. Eu hoje posso dizer que eu estou conseguindo fazer isso. Engatinhando ainda, né? Consigo fazer, mas ainda de vez em quando eu tenho minhas recaídas, né? Mas eu tô feliz que, assim, acho que esse episódio não tá grande coisa, mas eu tô fazendo. Porque hoje eu tava falando, então, com a Regina, que eu não queria que 2025 acabasse sem que eu tivesse publicado pelo menos um episódio do meu podcast. Porque eu passei o ano inteiro fazendo tudo menos aquilo que eu coloquei na minha meta, que era o que eu ia fazer. E a minha meta era grandiosa. A minha meta era assim, até o meu aniversário eu vou ter postado, meu aniversário é 10 de fevereiro, eu queria ter postado uns 20 episódios. Louca, né? Cheia de trabalho, cheia de um monte de demanda, e eu queria ter postado. Digo, pra quê? Pra quê? Pra que tanto? Pra que se exigir tanto? Mulher que tá aí do outro lado me ouvindo, ou homem que está aí do outro lado me ouvindo,
Se tu te exige tanto, assim, gente, primeiro, eu vou te dizer para tu relaxar, mas eu tô falando isso aí para mim. Se alguém que tá aí do outro lado sabe relaxar, se já aprendeu esse caminho, conta aqui para mim o que tu fez. Porque assim, vamos lá. Quem tá pedindo ajuda para relaxar é a professora de yoga. Que loucura! Que loucura, né? Eu tenho muitos recursos. Eu tenho muitos recursos, gente. Eu pratico yoga através do corpo, coisa que eu tive que dar uma reduzida porque essa essa crise de endometriose que eu tive desde julho é uma crise que me colocou no lugar de não conseguir mais praticar como eu praticava. Isso também, um dos recursos que eu perdi foi o meu corpo como ferramenta para voltar para mim. Isso foi intenso, foi bem complicado. Mas me mostrou outros caminhos. Então, hoje a minha prática com posturas é mínima comparada com o que era, mas eu faço muito mais pranayama, eu faço muito mais momentos de meditação. Eu medito de manhã e à noite, o que tem sido maravilhoso, e às vezes durante o dia eu faço pausas também. Eu tenho muitos momentos de escrita, tipo journaling, que me ajuda muito. Eu descubro muita loucura a meu respeito escrevendo. Não sou uma pessoa que gosta de escrever. Nunca fui. Eu sempre fui um pouco preguiçosa, sabe? Tenho tendinite, então escrever para mim quando começa a cansar a mão. E para mim não é a mesma coisa escrever no computador ou no celular. Eu gosto, né, dessa relação com o caderno. Mas eu tenho curtido esse processo. Eu não escrevo muito de cada vez, mas o que eu escrevo me traz muita clareza. Então, tenho gostado bastante disso. Eu moro perto do mar, então eu tenho o recurso de ir caminhando até o mar, de voltar, de dar um tempo lá. Confesso que eu uso pouco esse recurso. Eu tenho muitas oportunidades de conversas maravilhosas, filosóficas ou não, com amigas, com o Léo, com a minha mãe, com o meu irmão. Mas, assim, muitas pessoas com diferentes visões e que eu adoro. Conversas profundas. Eu não sou muito do raso, sabe? Mas eu tenho todos esses recursos. Hoje eu tenho, então, a minha psicóloga maravilhosa. Eu tenho também a minha psiquiatra, porque eu precisei ir para esse lado. Eu tenho uma amiga maravilhosa que também eu fui mentora dela e agora ela é minha mentora. E todas essas pessoas, talvez eu esteja esquecendo alguém, sinto muito. Tenho, assim, passei no último ano por muitos professores também, pessoas que me ofereceram mais recursos ainda. Mas mesmo com isso, eu estive em um lugar que eu tô saindo dele, né, com muita ajuda e com muita vontade da minha parte de sair dele, num quadro de depressão. Um quadro de depressão moderada. E o que a psiquiatra e a psicóloga me falaram, ambas usaram um termo muito parecido, que é aquela história do sapinho na água, que a água está no fogo. A água começa a amornar e ele vai se adaptando àquela água. E daí a água começa a aquecer um pouquinho mais e ele se adapta. E quando a água começa a queimar e a realmente prejudicar ele, ele já está sem força para pular fora da água. E elas falaram isso, assim, do quanto eu fui usando os recursos que eu tinha para ir me adaptando a uma demanda, isso ao longo de muitos anos, sem perceber que em alguns momentos eu não tinha que usar os recursos, eu tinha que descansar. Eu nunca fui a pessoa que toma café em vez de descansar. Mas eu sempre fui a pessoa que quando eu tô estressada, quando eu tô percebendo pensamentos negativos, eu tenho minhas práticas, eu vou para as práticas, o que é ótimo. Só que eu não consegui perceber que eu estava sempre
usando muitas práticas e recursos para sair de um estado que estava abaixo do neutro. Então, eu usava as práticas, ia para um neutro e depois aquele excesso de trabalho, excesso de preocupação para que tudo estivesse bem, para que tudo estivesse perfeito, aquilo consumia muito da minha energia. A minha energia física, a minha energia emocional, mental. Então eu estava sempre muito cansada. E então, chegando agora nesse finalzinho de ano, eu tô precisando aprender a não fazer nada. Tenho sim os meus recursos, mas e se eu só conseguisse parar, relaxar, apreciar, sem culpa, né? A minha grande questão é a culpa, gente. É sentir culpada porque eu tô descansando. Não tem ninguém me cobrando. Inclusive o Léo é um ótimo incentivador. O Léo é meu marido, né? Pra quem não conhece. Um ótimo incentivador do descanso. Ele olha pra mim quando ele vê que eu tô com a carinha cansada, ele diz assim: amor, deita ali um pouquinho. Eu coloco aqui o timer pra ti. Aí ele coloca 10 minutos e diz: fica aí, sem fazer nada. Não pega o celular, não pega livro. E pra mim, isso é muito difícil, porque se eu estiver ali parada, eu vou pegar um livro pra ler, pelo menos. Tem que ser útil. E eu sei, gente, tô aqui compartilhando isso tudo, me expondo horrores já nesse primeiro episódio, que não tá legal. Não tá legal. Mas eu vou compartilhar ele igual. Depois eu quero, assim, pedir para vocês que vocês primeiro me deem dicas de como relaxar. Escrevam nos comentários como relaxa. O que tu faz para relaxar? Se quiser me dizer também se para ti algo disso faz sentido ou se é muita loucura. Se em 2026 vocês topam embarcar comigo nessas reflexões aí de vida. Hoje eu fiz assim um resumão para vocês dos últimos 10 anos, né? Mas principalmente o último ano, assim, que foi essa questão aí de dor. Tá difícil para mim essa questão da dor, porque ela tá durando. Ela tá durando bastante dias, tá durando bastante. A intensidade tem sido bem grande. Tem alguns outros detalhes, mas que eu vou deixar para compartilhar mais para frente. Ai, gente, então. Era isso, eu acho. Chega. Ai, um pouco bad, né? Vamos falar de coisa boa. Então, coisas boas. Tô muito feliz comigo, porque gravei o primeiro episódio do meu podcast. E o nome desse episódio é como? Eu acho que é Chega. Chega. Estou pronta para 2026. Sei que vamos viver coisas maravilhosas. E é isso. É isso por hoje. Quero agradecer, gente, de coração a todo mundo que tirou uns minutinhos aí para ouvir e quem sabe para comentar, para se fizer sentido aí me dar um feedback. Enviar para alguém. Se sente que tem alguém tão perdida nesse fazer quanto eu e que tem um detalhe que eu quero compartilhar com vocês. Estava falando com uma amiga que me perguntou como é que eu estava por causa das dores. Ela tá acompanhando de perto isso tudo aí que eu tô passando. E daí eu disse pra ela, não, tô melhor, hoje eu acordei bem. Não precisei tomar remédio pra dor ainda. Mas tô vendo propósito nessa dor, porque se não fosse por ela, eu ainda estaria trabalhando loucamente, né? E assim eu consegui fazer uns movimentos de dar um passinho para trás. Hoje o Léo tá na direção da escola e eu vejo ele super bem ali, né, desenvolvendo um trabalho tão bonito, tô admirando tanto. E daí ela disse, sabe que essas últimas semanas estão me permitindo descansar também. E antes eu
eu olhava para ti e admirava tanto o teu trabalho, tudo que tu já fez e tal, e me sentia um pouco como se eu não me esforçasse tanto quanto tu, me sentia um pouco inadequada. E agora, vendo o que aconteceu contigo, eu vejo que, não, pera, não era por ali também, né? E eu ainda comentei daí com ela, ai, amiga, desculpa por ter sido um mau exemplo. E ela disse assim, não, foi um ótimo exemplo de como não fazer. Então, eu acabei sendo um exemplo do não ser, né, para ela. E isso me pegou num lugar assim um pouco sensível, sabe? Não tomei como crítica da parte dela. Eu entendi totalmente o que ela trouxe. Foi uma percepção dela e que foi muito importante. Que bom que ela conseguiu ter essa percepção. E eu gostaria muito que eu conseguisse. Eu quero, na verdade, eu sei que eu vou conseguir ter essa percepção durante o dia a dia. Enquanto eu tô aqui vivendo a vida, que eu não me permita ir para o automático da autocobrança, do querer fazer sempre mais, que eu consiga olhar para minha vida e dizer que tá bom o suficiente. Reconhecer também as minhas vitórias, o meu esforço e, e não criticar tanto, né? Então é isso. Talvez tu que tá aí do outro lado também precise desse colinho assim, desse. Eu sou boa de dar colinho para os outros. Talvez tu também seja, sabe? Aquele colinho de, não, tu é maravilhosa, vem aqui, olha tudo que tu faz. E reconhece. Eu só não sou boa de fazer isso comigo, mas vou ficar. Já tô ficando. Tô me olhando agora aqui, tô gravando esse episódio, olhando no fundo dos meus olhos e dizendo: mandou bem já, pode relaxar. Beijo, pessoal. Até o próximo.